Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente vai falar o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2024. A gente vai falar muito sobre esses dias de folga do Internacional, alguns problemas que vai ter a partir da reapresentação da próxima quinta-feira e também detalhes importantes sobre a reestruturação do futebol do Internacional que foi anunciada hoje à tarde. O Inter rescindiu com o filho do maior ídolo da sua história também hoje. A gente fala sobre a notificação que o Flamengo enviou para o Colorado por conta de uma dívida na compra de um jogador. Isso é problemão para o Internacional. E a gente também fala sobre o titular que recebeu uma proposta do futebol turco. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Código DIAS, para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá na KTO. Rapaziada, vamos lá. O Internacional ainda tá de folga, tá? O Inter ainda tá de folga nesta terça-feira. Se reapresenta na quinta, tá? No CT Parque Gigante. Esse treino deve ser confirmado ainda aberto para a imprensa, então a gente vai poder presenciar toda a atividade possivelmente comandada pelo técnico Roger Machado. E esse treinamento vai ser às 10 horas da manhã lá no CT Parque Gigante. Rocher, Gabriel Carvalho, Ener Valencia e Borré não vão participar dessa atividade porque estão com as suas seleções para a disputa da data FIFA. Rocher, Borré e Ener Valencia vão jogar jogos das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O Gabriel Carvalho está num período agora de treinamentos na Granja Comari e vai ter 2 jogos, no dia 5 e dia 8, contra o México em São Januário, no Rio de Janeiro. Preparação para o próximo sul-americano da categoria sub-20. Foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. O único que vai estar no próximo jogo do Inter é o Gabriel Carvalho, porque ele joga dia 5 e dia 8. Volta no dia 9 para Porto Alegre, já vai para os treinamentos e o jogo é dia 11, quarta-feira, 7h30 da noite, contra o Fortaleza, jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Rocher, o Ener e o Borré jogam no dia 10 pelas eliminatórias, então eles não vão voltar a tempo dessa partida. Bom, reapresentação quinta-feira e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Hoje o Internacional anunciou a reestruturação do seu futebol, tá? Principalmente em relação às categorias de base e que envolve também o profissional. Vamos lá. Pablo Fernandes, técnico do Sub-20 do Internacional, que deu uma melhorada agora no Brasileirão Sub-20, não vai mais ter uma possibilidade de rebaixamento. O Inter chegou a ser lanterna no Brasileirão Sub-20. O Pablo Fernandes, que inclusive comandou o Inter nos jogos contra o Juventude de volta da terceira fase da Copa do Brasil e no jogo de ida contra o Rosário Central. Tá, um empate contra o Juventude e a derrota por 1-0 contra o Rosário nos playoffs da Sul-Americana. Ele foi um interino depois daquela saída do Eduardo Cudê. O Pablo Fernandes vai ser fixado, tá, como auxiliar fixo, tá, aquele auxiliar permanente, que é um auxiliar do clube e não do treinador em si. O Pablo Fernandes, então, vai sair do Sub-20 e vai ser um auxiliar fixo. Se acontecer algo e o Roger acabar por sair do Inter, quem assume interinamente é o auxiliar permanente da comissão, que o Inter não tinha desde a saída do Cauã de Almeida, quando ele foi trabalhar com o Mano no Corinthians e depois foi para o América Mineiro. Com essa mudança, o Éder Moraes, que era técnico do Sub-17, comanda o time Sub-20, iniciando a participação com a Copa FGF e o gauchão da categoria. O Fábio Sanhudo, que era o técnico do Sub-15, vai para o Sub-17. E o Caetano Ramos, que era técnico do Sub-12, vai para o Sub-15. São as mudanças aí dentro do futebol que começam a partir da saída do Pablo Fernandes para o Sub-20 para ser auxiliar do Roger Machado. Bom, indo para algumas informações importantes de mercado, tá? Enzo, filho de Fernandão, não é mais jogador do Internacional. O Inter havia emprestado o jogador no início do ano para a Aparecidense, de Goiás, que acabou sendo eliminada nessa semana. Ele voltaria para o Internacional? Não, porque ele tinha um contrato até dezembro com a Aparecidense. A Aparecidense não vai mais jogar na temporada, então teve que rescindir o empréstimo do jogador, tá? E aí ele tinha contrato com o Inter até dezembro, tinha contrato também de empréstimo com a Aparecidense até dezembro. O Inter optou por rescindir o contrato com um garoto de 21 anos, que é filho do maior ídolo da história do Internacional, tá? Pra gente entender, tá? Ele não chegou a atuar no profissional do Inter, tá? Ele tava jogando no Sub-20, ele já tava até ele não podia mais, não tinha mais idade pra jogar no Sub-20, então ele fez um período de treinamentos no profissional, já em muitas oportunidades. O Inter tinha que avaliar o que ia fazer com o Enzo, porque ele não podia jogar no Sub-20,
só poderia jogar agora no profissional, porque já tinha atingido a idade, já estava com 21 anos, e aí o Inter optou por emprestar para a Aparecidense, e agora a Aparecidense foi eliminada já da Série C, não vai mais jogar nenhuma competição até dezembro, e aí o Inter não iria ficar com o jogador, não conseguiu outro clube para emprestá-lo e acabou rescindindo. Jogou Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Internacional em mais de uma oportunidade, tá? Ele participou de 15 jogos dos 35 da Aparecidense nessa temporada, esteve em campo em 7, tá, das 19 do clube goiano, que acabou em 18º lugar da Série C e foi rebaixado para a Série D. Enzo, então, filho do homem, não pertence mais ao Inter. Gente, avançando, tá? O Internacional recebeu nas últimas horas uma oferta por um dos titulares do seu elenco. Se trata do Wesley, atacante de lado de 25 anos, que o Inter contratou no início da temporada do Cruzeiro, pagou 2 milhões de euros por 50% do jogador, e ele teve uma oferta, ele e o Internacional receberam na mesa, uma oferta do Besiktas, da Turquia, na casa dos 7 milhões de euros. A gente tá falando aqui, convertendo, tá? 7 milhões de euros, 43,6 milhões de reais. O Inter tem 50%. Então o Inter, geralmente o clube europeu paga para comprar 100% dos direitos, tá? Então seriam 7 milhões de euros por 100% do Wesley. O Inter pegaria metade, já que tem 50%, o Palmeiras tem os outros 50%, Inter e Palmeiras dividiriam esse valor, o Inter ficaria com 3 milhões e meio de euros e o Palmeiras com os outros 3 milhões e meio. Só que o Inter recusou essa oferta. O Inter queria 7 milhões só pelos seus 50%. E o Inter pediu, vem com uma proposta de 15 de euros ou a gente nem conversa. E o Besiktas até o momento não fez uma nova proposta e não deve fazer nesses moldes que o Inter pediu. O Wesley, que é um dos melhores jogadores dessa temporada do Internacional, tá? Principalmente ali já com o Eduardo Cudê, ele já estava muito bem. Ele é o vice-artilheiro do Inter no ano, 7 gols, só está atrás do Ener Valencia e deve permanecer no Internacional. Para fechar, o Inter recebeu uma notificação muito importante por uma dívida, tá? Com o Flamengo. E é uma dívida muito recente. É pelo Thiago Maia. O Inter que contratou o Thiago Maia nos últimos momentos da última janela lá do verão, tá? O Inter contrata no último dia, 18h58, o Inter anuncia o Thiago Maia, porque às 7 fechava o período de inscrições e envio de documentação para a CBF. E aí o Inter não teve como fechar, porque tinha porque o Thiago Maia tinha uma porcentagem, um percentual com o Lille da França e um percentual com o Flamengo. E aí o Inter estava negociando quanto que comprava de cada um, quem que cedia, quem que não cedia, quanto que cada um ficava de uma futura venda. Aí demorou muito, o Inter falou, tá, me dá ele por empréstimo, bota uma obrigação de compra e ao longo de um ano, em algum momento, eu vou ser obrigado a comprar ele. O Inter anunciou muito cedo, tá? Com 6 meses o Inter comprou o Thiago Maia, 4 milhões de euros que o Inter paga ao Flamengo, em 10 parcelas de 250 mil euros. O ponto é que o Inter já atrasou a primeira parcela de 250 mil euros. 250 mil euros a gente tá falando de 1,5 milhão de reais, tá? O Inter já atrasou essa primeira parcela, o vencimento ocorreu no último dia 20 e o Internacional tem que pagar. Como o Inter não pagou no último dia 20, hoje a gente já tá no dia 13 de setembro, 13 dias, 14 se passaram, o Flamengo notificou o Internacional por conta dessa dívida e o Inter vai ter que pagar o quanto antes aí o Flamengo esses 250 mil euros, 1,5 milhão de reais da primeira parcela das 10 da compra do Thiago Maia, que é um total de 4 milhões de euros, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.